Eu, que é o meu corpo, que eu estou sendo exposta, não está me matando. Agora o que me mata é gente idiota igual vocês. Ó as veias do seu pescoço saltando, calma. Sim, porque vocês são idiotas. Não acho, mas tudo Entendi, bem. mas beleza, eu acho. Então, no meu inconsciente, os demônios vão tirar proveito disso como podem e tiram. Então, se a gente não conscientiza isso, a gente está na mão deles e vai para o caminho do desastre. Certo. Vamos entrar aqui nesses pontos da nossa pauta? Vamos. Tinha perguntado a respeito do OnlyFans. Não sei se a senhora foi pesquisar o que é o OnlyFans, não? Então, OnlyFans é uma plataforma onde meninas se cadastram e vendem as próprias fotos íntimas, vídeos, fazem conteúdo, enfim, que às vezes o cara paga com exclusividade. Por exemplo, escreve meu nome, entendeu? Na parte do corpo, essas coisas. Enfim, quais os impactos psicológicos e espirituais, tipo dessa autoexposição, entendeu? Desse tipo de mercantilização da intimidade? Desastroso. Porque isso é uma coisa nova, né? Então, assim... Júnior, isso é desastroso, Júnior. Porque a menina, ela pode até estar achando que aquilo é um barato, uma boa, vai ganhar algum dinheiro, ela está sendo admirada, apreciada, mas é desastroso, porque aí vamos voltar àquele assunto que eu falei há pouco, isso vai totalmente contra a essência dela. É uma existência que detona a essência dela. E detonando a essência dela, ela começa com sintomas neuróticos. Aí começa a neurose. E a neurose se manifesta de várias formas, ficando doente fisicamente, ficando com crises de pânico e ansiedade, com desejos e ideias suicidas. As meninas começam a se cortar, a se machucar, ficam com uma péssima autoestima, cada vez precisam mais elogios e coisas para conseguir se sentir um pouquinho bem. Começam a ficar cheias de sentimentos de culpa. Esses sentimentos de culpa, elas buscam satisfazer, se punir de forma irracional, começam a se acidentar, a ir mal na vida, se juntam a parceiros agressivos para poder então castigá-las do que elas sabem no fundo que estão fazendo errado contra a vida delas. Mas isso é business, né? Dá dinheiro. Isso é business. Isso é business. Desde que o mundo entrou nessa ideia financista, dinheiro, 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 a humanidade foi para o lixo, né? Foi para o gargalo, porque o ser humano, que é infinitamente rico na sua natureza, na sua capacidade, e que gera riquezas, ele acaba sendo escravo do dinheiro e achando que ele é o que ele vale, o que ele faz, o que ele ganha. Então, é uma total inversão. Entendi. A gente teve uma convidada que foi no Redcast, no nosso podcast, e aí ela começou a xingar a gente ao vivo. Que a gente questionou ela sobre certas coisas. A gente meio que confrontou ela, né? Sim. Enfim, ela disse que, entre outras coisas, esse tipo de vida que ela tinha, que ela levava, ela queria até pra filha dela. Né? E eu fiquei pensando, se ela mesma disse depois que ela tem vários transtornos, ela é bipolar. Então. E aí eu fiquei pensando, como vai ser uma geração toda, entendeu? De meninas que estão vindo por aí daqui 10 anos, 20 anos. Como elas vão estar? Qual vai ser o impacto? Não vai. A humanidade está no fim, Júnior. Não vai. A humanidade está no finzinho. Se essa geração, depois dos anos 60, mais ou menos, que começou com esse plano dos poderes, hein? De drogar a juventude. Isso foi um plano. Certo. Foi um plano desenvolvido de drogar a juventude, os intelectuais e os artistas, para parar de pensar e serem obedientes totais. Não questiona, não pensa, obedece. A partir dessa geração, esses obedientes começaram a ser obedientes inúteis. Porque antes eles eram úteis para a sociedade. E depois foram ficando cada vez mais burros e inúteis, porque além de ser, a única utilidade que eles tinham era dar dinheiro para o poder. Porque para você se drogar, você compra de alguém. Você compra de um traficante. O traficante passa aquele dinheiro para quem é o chefe dele. O chefe dele passa o dinheiro para juízes, para policiais, para ministros, para poder continuar operando em segredo, né?
para ganhar. Então, uma rede econômica foi criada no mundo para fazer a juventude, os artistas... Quem não está contente com o sistema, se droga, você vai ter sua consciência aberta. E é justamente o contrário. Aí fecha a consciência, para de questionar, fica fora do mundo e dando dinheiro para eles. Então, essa geração deu esses governantes que a gente tem hoje. No mundo todo. A internet também é uma droga? Também. Vicia? Total. Total, porque é uma fantasia. A pessoa faz de conta na internet. Tudo é o mundo do faz de conta. Na internet, você realiza essa teomania de achar que você tem controle sobre a vida. Você até muda a tua cara, você faz tudo lá na internet. Isso é verdade. Existe um negócio chamado filtro do Instagram. Isso, tem tudo lá. Você imagina, você Qualquer finge. menina pode virar uma modelo. Isso. Então, é o mundo do faz de conta. Então, Júnior, nós estamos pertinho do fim. Acredito. Pertinho do fim. E porque tudo isso foi planejado. Planejado por esses poderes do mal que estão ligados a poderes espirituais do mal. Agora, essa moça, essa senhora, por exemplo, que foi lá, mulher, não sei, dá pena, muita pena, porque ela defende uma coisa que ela própria é contra. E ela não sabe direito. Então, tinha um psicanalista inglês, o Wilfred Bion, que ele dizia: nada é mais desesperante para uma pessoa do que ela ver o outro falar uma coisa que ela pensa e não admite que pensa. Então, se você questionou o que ela estava fazendo e era algo que ela própria se questiona, mas não quer saber o resultado do questionamento. Então, é uma briga interna que ela tem, por isso que ela estourou. Eu não sei quem é, mas a pessoa estoura quando acontece isso. Quando o outro toca ali, pim, numa coisa que ela mesma pensa sobre, por exemplo, aí no caso, ela própria está triste, chateada de ter escolhido isso, só que ela acha que ela não tem saída, de certo. Está enganada, os demônios estão enganando a cabeça dela. Vamos dizer assim... existe, Júnior, uma supervalorização da libido, né, das questões sexuais na humanidade. Uma super fantasia a respeito disso. Porque a vida sexual, ela é muito pobre, limitada. O que atrai a pessoa nisso é a fantasia que ela põe nisso. Porque o sexo é instintivo. No ser humano, ele faz uma supervalorização do sexo, certo, quando, na verdade, o que satisfaz a ele são outras coisas que não são sensoriais. O sexo não é suficiente para satisfazer a vida de uma pessoa, para fazê-la feliz. Não é. Há milênios que não é. Por isso que troca, e troca, e troca, e troca. Será que é com esse, com aquele? Porque instinto é instinto. É uma coisa animal. Não tem como saciar. Não tem, porque não satisfaz. Assim a comida, a droga, o dinheiro. Sempre precisa mais. São questões que viciam. Precisa mais. Porque não satisfaz. Por que não satisfaz? Porque a nossa natureza, o nosso ser, não é uma natureza animal. Mesmo porque o animal também não fica em vida instintiva todo o tempo. Ele dá os passeios, ele se descansa, ele segue a natureza. Mas por que o ser humano dá tanto valor a sexo? Por quê? Se, na verdade, o que faz ele feliz não é o sexo, absolutamente. Por isso que ele está cada vez mais infeliz, ele precisa sempre mais, de outras formas, etc, etc, etc. Então, aí a gente vê a questão inconsciente e a manipulação, a estimulação de uma doença, que isso já é uma doença no ser humano, a humanidade está doente, e que foi, em grande parte, infelizmente, começado pelas teorias sexuais da neurose. Os primeiros psicanalistas ainda eram mais discretos, mas depois vieram os sexólogos e que colocaram isso em grande importância. E sexo compreende. Tem um detalhe também, por exemplo, apareceu uma pesquisa dentro de uma reportagem que se chama o apagão sexual da geração Z, que é essa geração que tá vindo aí, os mais novos. Sim. Então, esse apagão sexual é de que, tipo, por mais que eles sejam
mais abertos, né? Tenham mais liberdade para exercer, inclusive se gosta de um, de outro, se gosta de dois ao mesmo tempo e tal. Ao mesmo tempo, cada vez mais eles consomem esse tipo de conteúdo, produzem esse tipo de dancinha, mas eles se tornam mais infelizes, frustrados e nem praticam tanto assim a questão sexual. Que enjoa. É sabido na literatura, no estudo psiquiátrico, psicanalítico, que geralmente as mulheres ninfômanas são as mais frias, sexualmente frias. Então elas têm um comportamento mais de máscara. Porque o ser humano quer viver uma vida de animal horizontal e não quer viver a vida que a gente tem vertical. Nós somos mais espírito do que corpo. Nosso corpo é um pedaço pequenininho do que a gente é. Nós somos espírito. Então, são só coisas do espírito que nos satisfazem. A satisfação do corpo ela é bem limitada. Então, arte, beleza, afeto, amizade, realização, espiritualidade, são coisas, cultura, ciência, isso satisfaz o ser humano. Isso, não dinheiro e sexo. Agora, você pode ver que os poderosos não são muito ligados assim, tão ligados à vida sexual. Eles querem dinheiro. Aí eles põem os outros para se satisfazer com filminhos e besteirinhas para deixar o dinheiro só para eles. Isso é verdade. Embora você tenha dito que ninguém se satisfaz por dinheiro e sexo, se você fizer uma pesquisa hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas querem as duas coisas. Não tem muito... A pessoa, se você tiver muito dinheiro e sexo à vontade, o que sobra para você? Aí a pessoa, talvez viajar, entendeu? Talvez isso. Talvez conhecer gente famosa, mas... E aí é o vácuo existencial. E aí começa remédio, insatisfação, crise de pânico, ansiedade. Isso tem aumentado também. Mas tem que ser. Tem que ser. Se a pessoa está vivendo uma vida que não tem nada a ver com a natureza dela, tem que ser. É que nem um gato querer ser cachorro. Um cachorro querer ser bode. E assim por diante.